Meninos, bom dia. Aqui é a professora Nicole. Eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o PET dessa semana, PET 4, semana 2, que vai falar sobre o período regencial. O período regencial foi o momento da história brasileira em que o Brasil foi governado por regentes, entre o governo do Dom Pedro I, que foi o primeiro reinado, e do Dom Pedro II, que foi o segundo reinado. Então, o período regencial é o intervalo entre os dois Dom Pedros. O Dom Pedro I abdicou em 1831 e a gente viu isso no PET da semana passada. Então aqui começa com uma definição, né, sobre o que foi esse período regencial. Tem para vocês um vídeo e um texto explicando sobre a matéria. Coloquei aqui um mapa mental em que vocês vão perceber, entre outras coisas, que o período regencial foi um período de bastante confusão. Foi um período conturbado da história brasileira, tá? Ele teve várias fases, então a gente teve a regência trina provisória, a trina permanente, a una de Feijó e a una de Araújo Lima. 4 fases, então pouco tempo. A gente teve alguns grupos que estavam no poder, estavam conturbados ali também. A gente tinha os liberais moderados, os restauradores, os liberais exaltados. Muitas revoltas, balaiada, farroupilha, cabanagem, sabinada e revolta dos malês. E aí vai falar um pouquinho mais sobre isso dentro desse mapa mental também. Coloquei aqui para vocês um quadro em que vocês vão ver um pouquinho como que foi cada uma dessas revoltas. Uma imagem falando sobre o ato adicional de 1834, que foi um dos grandes pontos do período regencial. Depois a lei interpretativa desse ato adicional, que vai ser de 1840, já no finalzinho do período regencial. Tem aqui uma imagem do momento em que Dom Pedro II foi aclamado imperador, colocando fim ao período regencial. As atividades, bem simples, um texto falando sobre esse período regencial, vai falar rapidamente sobre as revoltas, algumas características desse período, a questão do ato adicional, da lei interpretativa. Quais eram os principais pontos desse governo? Quais eram os conflitos? Vamos deixar o poder mais centralizado ou vamos dar mais autonomia para as províncias, né? De forma a ser um governo descentralizado. Vamos ser uma monarquia ou vamos ser uma república? Vamos acabar com a escravidão ou vamos manter a escravidão? Então essas são as principais questões presentes nesse período. Baseado nesse texto, vocês vão responder 3 perguntinhas. E depois uma questão de vestibular para vocês sobre esse período. Como vocês já sabem, eu estou à disposição de vocês no privado para qualquer dúvida. Entrem em contato no privado. Bons estudos a todos, um abraço e até breve.